Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos ao canal Escatologia, Princípio do Fim. Vamos falar sobre esse assunto: sacrifícios não, obediência sim. Vamos começar aqui com o texto de Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12 e 13. O título aqui que eu coloquei é Deus quer a obediência. Diz assim: E agora, Israel, o que o Senhor teu Deus exige de ti? Apenas que temas ao Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e que o ames, e que sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos, que te ordeno neste dia para o teu bem. Então veja que tudo o que Deus está aqui pedindo ao ser humano é obediência. E a finalidade dessa obediência é para o nosso bem. Tudo o que fazemos para Deus é para o nosso bem. É tal como nós que falamos com nossos filhos, né? Que exigimos deles obediência porque somos mais experientes, conhecemos mais a vida. E isso é para o bem deles. Assim, o Senhor conosco. Em Êxodo 24, a partir do 3, diz assim: Veio, pois, Moisés e referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os seus estatutos. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse: Tudo o que falou o Senhor faremos. Versículo 7: E tomou o livro da aliança e o leu ao povo. E eles disseram: Tudo o que falou o Senhor faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse: Eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas estas palavras. Então aqui o contexto é a aliança de casamento que Deus havia feito com Israel. Então vejam que as palavras parecem com as palavras de Jesus na ceia. Só que Jesus diz agora que eis aqui o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós, tal como está aqui. Na antiga aliança, sangue de animais foi derramado para que se houvesse ali a aliança entre Deus e o homem, o simbolismo de casamento de Deus com Israel. Agora Jesus vem na nova aliança e faz o simbolismo com a nossa vida, com a igreja do Senhor. Então, aqui Deus apenas está pedindo a Israel que obedeça o seu mandamento, que ame ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma, e que isso seria para o nosso bem. Veja que aqui não tem nenhum pedido de sacrifícios, apenas de obediência. Então chegamos a Jeremias, capítulo 7, versículo 3 em diante, em que Deus está ainda trabalhando com o ser humano sobre a questão do que ele deseja do ser humano. E ele vai dizer: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Melhorai os vossos caminhos e as vossas obras, e vos farei habitar neste lugar. Agora o versículo 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Ajuntai os vossos holocaustos aos vossos sacrifícios e comei carne, porque nada falei a vossos pais no dia em que os tirei da terra do Egito, nem lhes ordenei coisa alguma acerca de holocaustos ou sacrifícios. Mas isto lhes ordenei dizendo: Dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo. Andai em todo o caminho que eu vos ordeno, para que vos vá bem. Veja que é a mesma palavra, a mesma insistência do Senhor em que o povo obedeça para que vá bem ao povo. Porque o povo desobedecendo a Deus, Deus não tem como estar protegendo, passando a mão na cabeça, porque está em desobediência. Então o diabo que está ali à espreita tem o poder legal sobre o povo. E então, infelizmente, acaba que coisas ruins acontecem ao povo, porque o próprio Deus as determina que aconteça, até mesmo para que o povo retorne para ele, como um castigo
para que ele tenham ali um arrependimento. Essa é a intenção do Senhor. Então ele diz, ó, melhorai os vossos caminhos e as vossas obras. São conselhos que o Senhor está dando para que não seja preciso haver punição. É sempre assim. Primeiro, Deus é misericordioso, ele vai, com a sua longanimidade, vai tendo paciência, mas, infelizmente, o ser humano testa Deus até os seus limites. Então ele diz, olha, ajuntai os vossos holocaustos e os vossos sacrifícios e comei essa carne. Eu não preciso disso. Eu nunca pedi isso para vocês. Ele está dizendo ali. Nunca falei nada disso com vossos pais. Ele está se referindo ao que lemos anteriormente. E aqui ele diz, eu serei o vosso Deus e vós serei o meu povo. Também mais uma informação que encontramos também no profeta Oséias, onde ele diz que não seria povo, não teria mais os benefícios, ele não seria o Deus desse povo mais. Porém, depois Deus derrama suas misericórdias e diz, serei o vosso Deus, vós sereis o meu povo. E isso tudo que Deus está nos alertando, alertando o povo de Israel e serve para nós ainda hoje, é para que vá bem conosco. Essa é a finalidade do Senhor, que tudo nos vá bem. Então chegamos ao Novo Testamento e Jesus vem com a mesma proposta, porque Jesus é o próprio Deus, Ele está lá junto com o Pai e a mentalidade é a mesma. Eles são um em coração, em alma e espírito. E diz aqui, Mateus capítulo 12, versículo 7. Mas se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenarias os inocentes. Veja que Jesus está aqui falando de melhorar os caminhos, de ter misericórdia. E ele está citando aqui o profeta Oséias. Aqui, abaixo logo está ali capítulo 6, versículo 6. Porque eu quero a misericórdia e não o sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Então, quando a gente exerce a misericórdia, a gente está em obediência com aquilo que o Senhor nos mandou fazer. Nós estamos melhorando os nossos caminhos. E ele vai dizer que conhecer a Deus é melhor que os holocaustos, porque conhecendo a Deus nós vamos estar de acordo com a sua vontade. Então Jesus mesmo já vem trazendo essa palavra novamente, agora uma nova geração. Aqui em Salmos 51, o rei Davi, no versículo 17, diz assim, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. E aqui o rei Davi está naquele momento frágil da sua vida, em que ele caiu com Batseba, em que ele mandou matar o marido da Batseba, o seu guerreiro Urias. Então ele está pedindo misericórdia ao Senhor. E ele sabe que ele poderia fazer sacrifícios 1000 para o Senhor, de milhares de ovelhas e bois e tudo mais. Mas ele disse, isso não interessa para o Senhor. O Senhor quer um coração quebrantado, um coração arrependido, um coração obediente. É isso que o rei Davi entendeu e está aqui passando para nós. E Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 5 até o 7, vai dizer assim, por isso, entrando no mundo diz, sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse, eis que venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então o autor aos Hebreus aqui está falando de Jesus, em que Jesus veio fazer a vontade de Deus e não oferecer sacrifícios, mas sim o seu corpo é o próprio sacrifício, a sua obediência é o próprio sacrifício, porque diz aqui, veio para fazer a vontade de Deus. Então, mais uma vez, toda a palavra do Senhor aponta para que nós estejamos mais na obediência do que no sacrifício. E às vezes nós confundimos estar fazendo ali aquilo que a casa do Senhor pede que façamos com
fazer a vontade do Senhor. E às vezes até o que a casa do Senhor pede é até a vontade do Senhor, mas estamos fazendo só de corpo, só de boca para fora, digamos assim, porque o nosso espírito não está quebrantado. A nossa alma não está voltada para o Senhor, não estamos ali com obediência, não estamos ali de livre vontade. Então não adianta. Às vezes isso acontece também com a nossa oferta, seja financeira, seja com o nosso tempo, seja com o que for. Apenas fazemos por um ritual e às vezes fazemos como uma troca e não como um coração quebrantado, não como um coração alegre, ofertando mesmo voluntariamente, com o coração aberto e alegre. Isso faz total diferença, porque às vezes a casa do Senhor recebe o nosso sacrifício, a nossa oferta, mas o Senhor da casa não recebe, porque Ele olha o coração. E eu termino agora com 1 Samuel 15, versículo 22, um texto muito conhecido que vai dizer: eis que o obedecer é melhor que o sacrificar. O contexto sabemos que era a questão do rei Saul, mas está em todo o contexto de obediência e não sacrifício. É melhor obedecer ao Senhor do que sacrificar. Espero que você tenha compreendido essa palavra, que Deus possa abençoar a sua vida, que possamos cada vez mais ser obedientes ao Senhor, porque isso é para o nosso benefício. E Deus abençoe a todos. A paz.